Aê, agora sim, finalmente. Salve, salve, galera. Estamos aqui para mais um episódio do Beer Trip Talks. Hoje, trocar ideia com um cara que doutrinou uma cidade a beber cervejas diferenciadas numa época em que ninguém ainda fazia isso. Uma cervejaria original caipira do interior paulista. Então, o episódio de hoje promete. Mas para você que está chegando agora, o Beer Trip Talks é um projeto do Beer Trip Festival e aqui a proposta é falar sobre cerveja, curiosidades, trazer histórias, enfim, coisas interessantes que a gente não fica sabendo, né? E trocar ideia com gente que faz a coisa acontecer, principalmente no interior de São Paulo, que é de onde a gente está inserido, de onde eu particularmente estou falando, que é diretamente de São Carlos, São Paulo. E hoje tem um conterrâneo meu aqui. Eu tô trazendo para cá, já deu um spoiler, né? A galera deve estar imaginando quem deve ser, mas esse cara aqui é história na cidade de São Carlos, porque o Arnaldo da base, hoje, base, né, Arnaldo? Doutrinou uma cidade, cara. Conta para nós. E E aí, aí, seja muito Daniel, bem-vindo. belezinha? E aí, pessoal do Beer Trip, tranquilo? É, Firme? bom demais, cara. Pô, Bom, que honra, mano. Que honra ter você aqui. prazer. E brincadeira, né? Falando que você doutrinou uma cidade, mas não deixa de ser verdade, porque a história do Arnaldo com a cerveja começou, eu nem sei quando. A parte que eu sei foi quando eu, né, tive a oportunidade de parar numa portinha já diferenciada no estilo, numa loja de cervejas chamada Hopped, e esse cara estava atrás do balcão só servindo pancada em 2000 e sei lá, 2000 e quando, Arnaldo? 2015, é. Aí, 2015 2015. começou a brincadeira. 2013 eu comecei a pensar um pouco, quando eu estava voltando de São Paulo para cá, e porque meu filho ia nascer, e aí começou mais ou menos, vinha a ideia na cabeça, e eu tinha muito acesso a cerveja em São Paulo, e aí a ideia era fazer o quê? Montar uma loja com cervejas direcionada. Mas a ideia nossa era não só trazer cervejas importadas, porque no nosso mercado já tem bastante isso, né? Empórios, importadoras e supermercados já fazem essa questão de trazer cervejas de fora, que você vê cerveja da Bélgica, Alemanha e afins. E a nossa ideia era um pouquinho na contramão disso aí, trazer cervejas lupuladas e cervejas produzidas no Brasil. Foi essa a ideia de ter montado roupa de cervejas artesanais. Cara, que legal isso, porque, pô, já nasce com um propósito, né? As pessoas, Exato. às vezes, quando olham assim, falam, pô, o cara abriu uma loja de cerveja para, sei lá, né? E não. E quando eu brinco, cara, essa história de converter uma cidade, é porque, galera, interior de São Paulo, 2015, vai, a cerveja artesanal, nós estamos aqui, ó, gravando essa brincadeira aqui, o podcast, o videocast do Beer Trip em 2023, então 8 anos atrás, não era o que é hoje, né? Já, obviamente, já existiam várias cervejarias e acho que a gente já Sim. tinha essa oportunidade, mas o contato com cervejas mais extremas, e aí quando eu digo principalmente as mais lupuladas, não era algo tão comum, né? E aí o Arnaldo vem com essa proposta, e eu brinco que uma vez eu levei o tio da minha esposa lá para tomar uma cerveja, né, na torneira, e aí ele, cara, esse negócio é um chá de boldo, né? Eu falei, cara, é isso. E aí ele tomou uma vez e depois virou cliente lá, o Plinão. Um grande abraço pro Plinão, inclusive, se estiver ouvindo. Mas, cara, eu acho que você fez isso, né? Acho que o Oped, ele veio com essa proposta e aí vem um passo além da loja, que pegar essa identidade que você já trabalhou, né, de valorizar produto, produtor local, olhar muito para isso daí e dar o passo além, que é montar uma cervejaria. Juntou com uma turma incrível, né? Inclusive, grande abraço aí para a galera toda, André e todo mundo. É, né, montou um time massa e vocês meteram a cabeça trazendo uma proposta diferenciada com cervejas lupuladas, ácidas, né, coisas sazonais que fogem um pouco ao óbvio. E hoje, talvez hoje sejam aí high-end, toda essa coisa toda que rola, mas você já, né, vem uma história lá de trás, 2017. Como é que é isso, cara? Como é que foi esse passo além? Cara, foi muito louco, né? Porque a gente estava já nesse caminho que você falou tudo de fazer uma loja segmentada no interior. Já é Uhum. uma coisa
muito difícil, porque até as pessoas começarem a compreender, a assimilar um pouco da cerveja, é difícil. Eu também passei por esse processo, acho que como todo mundo deve ter passado, porque não é fácil. A gente está acostumado a tomar cerveja em grande escala e em grandes quantidades, né? Tem muitas marcas por aí e essa acho que era a nossa cultura. Aí quando você vê algo diferente, já você fica tem aquela estranheza no início, né? Porque seu paladar não está acostumado a receber aquele tipo de cerveja. Então foi uma loucura, né? Você para pensar, vamos montar uma cerveja lupulada em São Carlos, no público que toma um monte de cerveja. E aí depois esse salto foi uma loucura maior ainda, né? A gente já estava começando a fazer essa brincadeira dentro do Hopped. A gente tinha montado com a Campanada, até que nós lançamos, acho que foi no segundo ou no terceiro, que nós colocamos o Caminho Verde, né? Que era uma West Coast IPA. Não, é verdade, cara. Eu não lembrava. Vem de antes. A participação veio antes até. A base nasce lá atrás, né? Até já estava ali, já estava sondando para se tornar uma cervejaria. Mas foi um processo muito louco. E nessa que a gente se tornou cervejaria, foi uma história bem engraçada, porque eu parei de fazer cerveja com os amigos, que era um casal de amigos, e eles tinham que fazer muitas coisas, e eles não estavam mais com tempo para produzir cerveja. E nesse meio tempo, apareceu o André e o Juninho para fazer o quê? Para conhecer a loja. E nessa que eles foram para conhecer a loja, eles também estavam começando a produzir cervejas. E eles queriam, que eu também sou designer, eles queriam que eu produzisse o logo para a cerveja deles. E nessa eu falei, vou produzir o logo e tudo mais. E como eu já estava querendo procurar alguns parceiros para continuar produzindo, para continuar na produção de cerveja, a gente começou a conversar, e até que eles falaram assim, poxa, eu tenho um clone de uma Punk IPA. A gente fez o clone da Punk IPA e a gente queria mostrar para você. Eu tomei a cerveja, eu achei uma cerveja muito gostosa, porque era uma cerveja, era muito bem feita. E eu falei, poxa, vamos colocar na loja. Aí eles gostaram da ideia, nós colocamos a cerveja na loja, e nesse inteirinho eu estava fazendo o logo deles. E nessa que a gente passou, colocou a cerveja e tudo mais, já que eles estavam me ajudando a fazer cervejas, eu falei, poxa, nada mais justo do que convidar os caras para poder falar, vamos fazer cerveja junto e tentar fazer alguma coisa? Aí eles pensaram, ficaram ali naquele negócio, falaram, vamos sentar para fazer isso aí. E até hoje eu não entreguei o logo para os caras. Para mim era o logo da base. Eu achei que o logo já era. Não. Esse logo surgiu depois que a gente se juntou. O logo deles eu fiz, mas não entreguei para eles até hoje, porque aí, ó, como a gente começou a tentar produzir, então acabou ficando por isso mesmo. Então o logo oficial virou o logo da base. Juninho e André, ainda bem que o designer de vocês foi um picareta e se transformou num cervejeiro de mão cheia, né? Pô, que massa isso, cara, que massa. Inclusive, eu mandei um abraço pro André, não mandei pro Juninho. Juninho, ó, faço minha culpa aqui. Saúde, estamos tomando base, né? Aí, ó, é isso aí. Cara, e aí vem um processo que é um processo, imagino, interessante contar a história, né? Porque são várias formas de iniciar uma cervejaria, né? As pessoas que estão ouvindo a gente aí, ou estão assistindo, talvez pegar outros episódios vão ver que, tem outras formas, né, de trabalhar isso, e a forma que as cervejarias nascem, elas são diferentes, mas vocês vêm com uma história de procurar onde fazer cerveja, porque a base, galera, para quem não sabe, a base é uma cervejaria cigana até hoje, né? Hoje talvez nem tanto cigana, porque produz muito na Mosteira, né? Então acho que é uma cigana local, mas vocês nasceram com esse desafio. Como é que foi isso, cara? Como é que é ser uma cervejaria cigana em início, né, em fase inicial? Como é que foi o desafio para vocês? Cara, é uma coisa muito difícil. Hoje em dia, todo mundo, as pessoas vejam, o pessoal da cerveja vive sorrindo, não sei o quê, acha que é fácil. Não é fácil. Para ser sincero, quando a gente foi virar a chave mesmo, assim, vamos se tornar uma cervejaria, a gente já tinha os outros parceiros, devido à loja,
e a gente foi conversar com o Fábio, da Cigana, da cervejaria Cigana. E eu falei, poxa, eu vou lá sentar, trocar ideia com ele e ver se ele poderia terceirizar uma das nossas cervejas. E nessa brincadeira que fui lá, eu falei, pesquisei, não sei o que, eu falei, vou levar agora o André e o Juninho para a gente conversar com eles. Depois da conversa com o Fábio, a gente estava voltando de Jabuticabal para cá, o André chegava e falava, no meio do caminho, ele falava assim, não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar, é muita grana, a gente não tem tudo isso aí, a gente está todo apertado, não vai rolar, porque assim, a gente tem que produzir 2.000 litros de um rótulo só, e isso aí vai ficar inviável. Aí nós ficamos uma semana, paramos para pensar, fizemos um monte de conta, conversamos de novo, conversamos com o Fábio, e ficou nessa história aí, até que a gente conseguiu uma grana, todo mundo, os três, começamos a se mover, conseguiu uma grana para fazer o primeiro rótulo. E já logo no primeiro rótulo, são 2.000 litros de uma coisa só. Então você imagina, você produzir um lote de IPA de panela, que foi a primeira nossa cerveja. Panela, a primeira, né? Foi a primeira de todas, saiu. E aí, de repente, você chegar e falar assim, beleza, produzimos. Que nem antes todo mundo tinha aquela mística. Nossa, você vai produzir, o difícil é produzir, é isso, aquilo. Não, ao contrário. Produzir é o mais fácil. O problema é vender. Sim. E como você vai vender? Sim. Você está com 2.000 litros, não tem lugar para você guardar, e é um rótulo só. Como você vai chegar nas pessoas? No começo é legal, porque todo mundo quer conhecer, e até cria curiosidade de querer tomar. Vamos tomar a cerveja do brother, que era dono da loja, e tem todo tem esse apelo ainda um pouco. Mas tem uma hora que todo mundo cansa, todo mundo quer uma cerveja. São 2.000 litros, né? Não são então, 200 litros, né? Exato. 2.000 litros. Aí você falar, você dividir aí, você colocar, são quase 1.000 latas, mais de 1.000 latas. Caramba, cara. Mano, e 1.000 litros em barril. Então, na verdade, sim, são 2.000 latas e mais de 1.000 litros em barril, se a gente for fazer as contas. Então, na hora que você chega nesse ponto, você fala assim, nossa, será que a gente vai conseguir fazer tudo isso aí? E foi difícil. A primeira cerveja foi muito complicada para ser produzida, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha lugar para guardar. E uma das coisas que foram muito, muito maneiras de tudo isso aí foi a galera daqui ajudar a gente. Que no caso é o Douglas da Mosteiro, que nos ajudou a guardar a nossa primeira produção dentro da cervejaria dele, que nem foi produzida lá. Então isso é uma coisa muito louca, você chegar e falar assim, poxa, como o cara foi lá, a gente não produz a cerveja lá no cara, e o cara conseguiu guardar a nossa cerveja. Então isso já foi um começo da ajuda para a gente poder desenrolar todo o processo. Mas se a gente parar para pensar no processo em si, foi muito difícil, porque vender 2.000 rótulos, uma cerveja, foi até uma hora que a gente teve uma hora que a gente quase até pensou em parar. Falar assim, não, acho que isso aí não vai dar nada certo, a gente não vai conseguir vender isso aí para poder capitalizar dinheiro para fazer outra cerveja. Mas foi muito louco que rolou. A gente conseguiu correr, conseguiu colocar a cerveja em bastante lugar, e a gente fez a segunda cerveja sem dinheiro. Que foi essa porra? Foi essa porra. Que nós acabamos de lançar agora a segunda versão. Que foi legal, essa porra, que a gente estava sem dinheiro, conseguimos capitalizar um dinheiro com os brothers ajudaram a gente. E a gente fez o mesmo processo de novo, 2.000 litros. Vai lá, guarda da cervejaria Mosteiro, pede pro Douglas, guarda Mosteiro e começa a fazer de novo o trabalho de formiguinha. Na terceira cerveja, foi que a gente chegou no Beer Trip, a gente lançou Citranela. Que aí a gente também não tinha dinheiro, não tinha nada no caixa, e a gente fez transformar em tudo, e aí o caminho foi esse aí. Conseguimos rodar e estamos rodando até hoje. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu acho que nesse processo todo, né, cara, você falou de gente que ajuda, né, o Douglas, inclusive, grande abraço pro Douglas, grande abraço pro Fabinho também, lá na Cigana, né, muitas cervejarias que acho que acabaram, né, saindo desses dois lugares e hoje estão aí mundo afora.
Mas quando vocês chegaram lá na Cigana, vocês tinham eu imagino, né, cara, como cervejaria era uma coisa muito embrionária ainda, né? E você vai para uma cozinha lá de 1.000 litros para uma produção de 2.000 litros. Já tinha um Marcão lá nessa época? Tinha o Marcão tava lá, o Marcão da Satélite. Cara, o Marcão, eu brinco que, né, uma das referências, pelo menos para mim, assim, em termos de cerveja no Brasil, nessa pegada principalmente que Sim, cerveja vocês lupulada. trabalham, né, cara? O cara é uma referência desde da Sim, Arrow Power lá, e aí ele acabou caindo exato. lá no Fabinho. E qual foi a mão do Marcão, cara, nessas cervejas iniciais, assim? O que ele ajudou? Porque eu tô puxando essa pergunta, Arnaldo, como uma curiosidade mesmo, imagino que outras pessoas que estão ouvindo a gente devam ter, que é uma cadeia, né, cara, de soma, é muito conhecimento envolvido, é um investimento alto, é um Sim, esforço, né, pessoal, físico, né, de cada um aí, vocês em exato. 3 sócios, meu, dando a alma ali para poder conseguir fazer a primeira cerveja, a segunda também, com amigos, contando com a parceria de gente que nem era ainda um parceiro como é hoje, no caso comercial mesmo, né, que a Mosteiro hoje com a base a gente vai chegar lá, já tem um relacionamento muito mais maduro, mas teve a mão também da questão da produção de cerveja, né, cara? Porque vocês já faziam cerveja, mas numa escala muito menor. Como é que foi isso? Exato. Teve uma ajuda nesse sentido? Cara, ele conversou bastante com a gente. Na verdade, a ajuda do Marcos, ele dava orientações para gente, para mostrar para nós como seria o caminho da cerveja. Uhum. Ele falava que é difícil, que é uma questão difícil. Se você, ainda mais que a gente não estudou em escolas para fazer cervejaria, que Sim, ainda sim. tem mais contatos com outros pessoais e tudo mais. Uhum. Então a gente chegou lá no mercado que a gente não tinha conhecimento, nada, nenhum conhecimento de produção em grande escala. Uhum. Ele falou assim: se a cerveja de vocês, que ele falava assim, se vocês acreditam no trabalho de vocês, vocês vão ter que deixar de fazer, vocês têm que continuar a produzir e mostrar o que vocês sabem fazer. Esse Uhum. foi, acho que, dos incentivos do Marcos, porque o Marcos, ele era muito pontual, porque ele também é um cigano. Por isso que eu estou perguntando. O Marcos, a galera que está ouvindo a gente aí, preciso contextualizar, né? O Marcos é uma cervejaria, da cervejaria Satélite, né? Ele é a esposa. Eles têm uma cervejaria que é cigana desde do surgimento. No princípio, E ele trabalha muito com essa bandeira de ser cigano, né? exato. Ter uma Sim, cervejaria cigana e empreender como cigano, um mestre cervejeiro de mão cheia. E aí eu perguntei até, cara, na questão técnica mesmo, de ajuste de receita, porque, pô, eu sou fã do Marcão, mas acho que também tem essa questão de negócio, né? De visão de negócio, né? exato. Exato. Então, ele foi muito de mostrar como que era o caminho do cigano. O cigano ele falou assim, é difícil, se você sabe fazer, se você tem ciência daquilo que você está fazendo, Uhum. toca para frente. Se você acha que aquilo ali vai ser certo isso aí, então toca para frente. Uhum. Ele nunca chegou e pontuou, falou, não, muda isso aqui, nem muda aquilo. A gente chegou com a nossa receita e falou, ele já tinha tomado, quando a gente tinha feito em panela, ele tinha achado que era uma cerveja gostosa, mas ele nunca chegou a mexer, falar, não, muda isso aqui e isso aqui. As mudanças que a gente foi fazendo hoje em dia, dentro do processo do início até agora, a gente Uhum. mudou por causa de muita conversa com muitos cervejeiros, tanto com o Marcos, tanto com o pessoal da Ópera, tanto com o pessoal da Local Zone. Então Uhum. a gente conversava com muita gente até a gente chegar onde a gente está hoje, refinando um pouco mais nossas cervejas. Nossas cervejas, que nem você falou, no começo a galera gostava de cerveja muito um pouco mais amarga. Uhum. Que aí ia chamar, pô, chá de boldo. Até amigos nossos falavam, pô, vou tomar esse negócio aí. Cerveja com gosto de chá de boldo. Eu vou tomar boldo, vou tomar essa porcaria, não. Sei que sempre tinha esse preconceito em cima disso. Mas aí com o tempo, a gente também vai crescendo, então o paladar melhora e as Uhum. pessoas também começam a entender um pouco mais sobre a cerveja. Hoje em Uhum. dia, em São Carlos, a galera é um pouco mais informatizada, e Sim. tem uma visão em cima da cerveja
bem maneira, porque todo mundo aprendeu a tomar cerveja. Então, desde cervejas clássicas a cervejas modernas, a galera hoje em dia tem um bom entendimento dentro da cidade. Tá certo que a gente ainda não conseguiu chegar numa grande parte da cidade, mas a gente está chegando devagarzinho. Então, por isso que hoje em dia, a gente está fazendo mais um processo de colocar cerveja regional. Então, a gente nem vende mais para fora. A gente está fazendo mais para cá para tentar fazer uma cultura mesmo dentro de São Carlos. Que legal, cara. Que massa isso, porque é importante a gente informar para formar, né? E acho que instruir o mercado, o consumidor local, para que esse cara seja um consumidor consciente do que ele está usufruindo ali ou tendo contato, né? E aí, cara, a gente chegou nessa porra e eu me lembro que, eu até anotei aqui, acho que o segundo beer trip que vocês foram, vocês já vieram com a Primas, que já era, tipo assim, aí já foi um passo além, né? Vocês já começaram a tatear as cervejas ácidas. Isso, as cervejas modernas para o mercado novo, né? Justamente. E como é que foi isso, cara? Como é que foi essa conversão? Porque hoje é uma unanimidade, assim, as Berliner Weiss da base, né? Não tem... E eu não estou falando porque o Arnaldo aqui não, galera. Você pode digitar aí na internet, você vai achar a cerveja base para comprar em alguns sites, em alguns lugares aí, que às vezes a galera tá, sei lá, tá do outro lado do Brasil ou do mundo, vai ser meio difícil chegar, viu, gente? Se você tá em outro lugar do mundo aí, mas se tá no Brasil, acho que chega. Tem alguns sites que vendem. E as Berliner Weiss de vocês, cara, eu acho que são referência, assim, né? Como é que foi isso, Arnaldo? Como é que foi esse passo além, cara? Cara, foi muito louco. E entra outra história engraçada no meio. Estamos aqui para ouvir história. No meio do processo todo também. Porque a ideia nossa sempre de trazer cervejas lupuladas foi pensando no quê? Na questão, a gente também não faz cervejas muito alcoólicas. A gente faz cervejas até mais ou menos no máximo até 7% de volume alcoólico. Por quê? A gente vive num país tropical. E a gente também tem a cultura de beber demais, beber bastante. Então a gente pensou, poxa, vamos fazer cerveja muito alcoólica, não vai rolar no mercado, porque vai ficar a cerveja encostada. Então vamos pensar em fazer o quê? Pensar numa cerveja que caiba no nosso clima. Então, tentar ambientar para isso aí. Que foi no caso que surgiram as IPAs e depois surgiu a Berliner. A Berliner surgiu quando o Danilo estava vindo para o Brasil, da Local Zone, estava vindo para o Brasil, e eu já estava começando a tomar algumas coisas. E eu trazia cervejas para a gente tomar, para sentar eu, o André e o Juninho, e eu trazia cervejas diferentes para a gente ter o quê? Um pouco de memória gustativa. Então, para ter alguma lembrança de alguma coisa e poder tentar fazer alguma coisa diferente. E nessa eu comecei a trazer um monte de cervejas ácidas e chegava lá, a hora que eu trouxe a primeira vez a cerveja ácida, o André falou assim, o quê? Vou tomar isso? Imagina, isso aí não vai vender nunca. Essa cerveja não vai vender nada. Imagina, essa cerveja vai ficar parada, vai ficar encostada aí. Você acha que alguém vai gostar de tomar um negócio azedo igual esse aí? Eu falei, não, cara, isso aí é o mercado futuro. Porque a gente vive num país tropical, isso tá na nossa sintonia, tá na mesma linha de pensamento. Eu falei, isso aí, no mercado futuro, vai entrar como uma concorrente da nova Pilsen. Porque é uma cerveja leve, de fácil aceitação. No começo vai ser difícil, porque ainda a gente não tem uma memória em cima disso aí, mas ela é leve, de teor alcoólico baixo. Eu falei, isso aí vai entrar para concorrer ali com umas cervejas que digam populares, que você beba bastante. Aí ele falava, imagina, você tá ficando louco, você perdeu a cabeça. E aí eu lembrei dessa história, como você falou do Marcão, a gente no primeiro beer trip, a gente tinha levado, era Citranella e Primas, que a gente produziu na Ópera. A Primas já foi no primeiro beer trip, é isso? Foi no primeiro. Vocês já chegaram metendo o pé na porta, então. Eu para mim, era o segundo, mas que massa isso, cara. Aqui. Foi Citranella e Primas. Que a Primas, a gente fez um lote pequeno, por quê? A gente conseguiu colher todas as frutas do pomar. Que legal. Então, cara. Todas as frutas que estavam lá eram tudo frutas colhidas no pomar. Lucas, Caixa Preta, arrumou araçá roxo. O André trouxe o cambuci que tinha na casa de um brother dele. E nós juntamos pitanga dos vizinhos. Então, e primas, por quê? As 3 frutas que a gente usou, elas são primas.
Ah, que Então, legal. e é essa que é a viagem. E a gente fez para entrar para o Beer Trip. E essa cerveja foi feita nos 45 do segundo tempo. Aham. Mas se fosse deixar para o André, a gente não ia Não ia, produzir não ia sour. produzir. Mas aí entrou uma história muito louca dentro do Beer Trip, junto com o Marcão. Uhum. Por quê? Quando a gente fez Primas, o André estava ali, gostava, mas não gostava ainda não. Não Uhum. chegava a tomar bastante. Quem tomava mais era eu e o Juninho. Uhum. E aí chegou no Beer Trip e o Marcos tinha lançado Uma a sour de sour frutas de frutas vermelhas, eu acho. silvestres. Sim. De frutas É, silvestres, que era frutas é. vermelhas. Isso. A hora que ele tomou aquilo lá, tava um calor lascado, e a gente tava de frente com o sol, Uhum. ele tomou, ele falava assim, nossa, que gostoso, isso aqui é um suquinho, né? Eu falei, é um suquinho sem açúcar, né? Com um pouco de alegria. Ele falou, é isso é uma cerveja gostosa. Hoje em dia, quem Uhum. bola um pouco mais de sours são é o André que faz É o isso. André. Que legal, Ele cara. chega e propõe para mim, fala, não sei o que, trouxe uma ideia maluca aqui, porque dá pra gente misturar. Eu falei, vamos misturar pra gente ver o que vai sair. Uhum. Que E massa, aí a gente cara. entrou nessa veia aí da Das Berlin cerveja Weiss. ácida, que Uhum. ficou, que ficou, que a gente acabou Sours, tá? gostando tanto e acabou casando com a cervejaria. É, porque é uma marca registrada de vocês hoje, né, cara? Assim, acho que quando eu penso em base, pelo menos sendo um cara que de vez em quando tá tomando alguma coisa da base, é sempre ou lupulada ou Berliner Weiss, né? Vocês tateiam também algumas outras coisas clássicas, né? Também, Sim, sim, tem e a Dry temáticas, Stout, né? né? A Dry Tem a Dry Stout, o Stout, o Sir, Sr. Sir Custódio. Custódio, isso. Que é uma cerveja mais no estilo mais clássico, Isso. mas é muito legal, cara, porque querendo ou não é uma identidade, né, da Sim. cervejaria, e eu acho que casa um pouco com o que o Marcos falou lá atrás, né, pô, se vocês acreditam nisso daí, vai atrás dessa parada e cria essa identidade, porque quando, cara, é engraçado, né, me lembro lá então, 2015, não lembrava o ano, mas 2015 a galera que eu levava para tomar cerveja no Hopage, às vezes torcia o nariz, falava, meu Deus, negócio amargo, tal, não sei o quê. E aí a gente vem para 2018, aí 2017, 2018, que já vem adentrando as sours. E hoje eu conheço pessoas que não conseguem tomar sei lá, uma Bohemian Pilsner ou uma cerveja, uma Lager artesanal, não filtrada, alguma coisa assim que tá aí, que é de produção um pouco mais de larga escala, porque acha, isso aí é meio amargo, isso aí não sei o quê, e toma sour que igual água, né? Toma igual água. Eu tenho uma amiga, a esposa do Luan, a Gabi, inclusive um beijo pra Gabi. A Gabi, meu, é sour, assim, é tipo, né, na veia. Então, e é isso, assim, não toma, Então, não toma uma IPA. então, Toma, porque é mas muito toma. louco. Porque é muito louco essa questão. Porque, eu acho que, assim, as pessoas eram muito ligadas à questão de beber. Como bebe bastante, tem aquela Uhum, questão ainda de precificar. O preço uhum, também vou tomar bastante porque tem o teu preço baixo, não sei o quê. Mas uhum, eles começaram, daí aí começa a ficar um pouco mais velho, começa a não querer ter mais ressaca também, né? uhum. E começa a ser um pouco mais seletivo. Aí você Sim. começa a falar, poxa, as pessoas que falavam que era o chá de boldo antigamente, Uhum. reclamaram também da sour. Ah, Com certeza. Esse negócio vou tomar azedo. sour. Se for para tomar sour, eu tomo um suco sem açúcar. Mas eu falei, mas não tem alegria. Não vai ter alegria. Ele falou, poxa, não sei o quê. Mas eu falei assim, pega um dia que você não tá muito bom para tomar e você tem que ir para uma festa. Você pega uma Berliner Weiss. Berliner Weiss, ela tem 3% de álcool. Uma cerveja que Uhum, não vai agredir, vai uhum, refrescar e você vai uhum, poder curtir com todo mundo ali. É uhum. melhor do que tomar uma cerveja sem álcool. Com certeza. Mas aí, cara, deixa eu até aproveitar o gancho, né? Porque você comentou do Danilo. E aí eu acho que o Danilo acaba sendo um divisor de águas até aqui é, na nossa cidade, né? Porque é um cara com muito conhecimento, um cara, eu brinco Exato. que o Danilo, para mim, é o Midas, né? É um cara impressionante. Não, cara maneiro. E, qual é o ponto? As parcerias, né? Você comentou do Douglas, ali da cervejaria Mosteiro.
O Danilo depois vem, depois que volta para o Brasil, acaba entrando estagiário, né? O Douglas comentou com a gente essa história até. Ele entra de estagiário do Ed, o Ed segue para a caminhada dele, o Danilo assume a cervejaria e vocês começam a fazer alguns projetos juntos, né? E hoje, cara, eu tô aqui tomando uma cerveja de vocês com a Cubículo, né, do Rafa, que é pupilo seu, é pupilo do André, pupilo do Juninho, é pupilo do Danilo, principalmente, né? O Douglas, que teve o cara foi extremamente feliz em dar a oportunidade que o Rafa pediu, né, para poder trabalhar lá dentro. Galera que está ouvindo a gente aí, nós estamos falando do assunto de casa, né? Tá parecendo, estamos trocando ideia em box aqui, mas é uma curiosidade que é o seguinte, galera. O Danilo hoje talvez é um dos maiores mestres cervejeiros, né, principalmente da linha das novas cervejas, enfim, das cervejas acho que todas as escolas do mercado. O cara tem uma mão que é incrível. E eu brinco com o Midas, né? Bota a mão, ganha ouro. Cara, menino é bom. Bem estudado, é estudado. Não, mas é muito conhecimento. Acho que para além de qualquer coisa, não né? Tem um dom ali, mas tem muito conhecimento. E o Rafa é um menino que trabalhava no estoque de uma empresa de EPI do dono da cervejaria Mosteiro, que pede para ir trabalhar na cervejaria Mosteiro e acaba tendo a sorte de trabalhar diretamente com o Danilo. E aí, por tabela, com o Arnaldo, com o André, o Juninho e toda a galera lá, né? O Giovanni também, e o Douglas, e começou a produzir cervejas incríveis com vocês, cara. E vocês também passaram, assim, eu não sei se é uma percepção muito minha, mas o nível de todo mundo chegou num ponto assim que, cara, galera que tá ouvindo a gente aí, vou dar um testemunho aqui. O ano passado a gente produziu um evento em Ribeirão Preto, que teve a premiação do South Beer Cup, né? E o South Beer Cup e a Copa Paulista de Cervejas Artesanais, na cidade de Ribeirão Preto, que foi o Craft Beer Ribeirão. E a gente estava, né, obviamente, ali na organização e acabava, na hora do anúncio da premiação, com diversas cervejarias da América do Sul, né, e a gente é amigo pessoal dessa galera toda, nós somos de São Carlos, acaba que, estamos aqui meio que sendo bairrista, mas onde eu quero chegar? É muito legal ver que em pouco tempo o nível das cervejas chega ao ponto de ganhar aquele monte de medalha que ganhou ali naquele momento, Locals Only, cervejaria base, e aí o Rafa me manda a gente trocando ideia depois assim, ele falou, cara, eu tô muito feliz, bicho, porque todas essas cervejas que ganharam eu pus a mão, então eu também ganhei, né? E é legal, porque o cara trabalhava vem uma história bacana aí da cerveja artesanal. Como é que foi isso, cara? Como é que foi sei lá, o terceiro passo da base, que nasceu, né, com toda essa dificuldade de ser cigano, já tendo pessoas muito incríveis do lado ali, como o Marcão, o Fabinho, o próprio Douglas ajudando e outras tantas pessoas que eu sei que passaram por aí. Vem depois, numa sequência, a inovar, né, com a proposta das Berlin Weiss, tendo o Marcão de novo aí como muso inspirador do André, e você, né, provocando, mas já com o Danilo ajudando a azeitar a história toda, enfim. E aí vocês começam a fazer cervejas juntas, e essas cervejas, já chegam num nível assim que hoje a gente pode atestar que estão entre as melhores cervejas produzidas nesses estilos no Brasil e talvez no mundo, né? Como é que é isso, cara? Como é que foi? Cara, foi muito louco também, porque assim, a gente vem no processo, veio do Fábio, aí a gente veio para a Ópera, e aí o Douglas, quando estava mudando do processo, estava o Ed, que tinha encabeçado o processo dentro da Mosteiro, estava vindo o Danilo para cá. Antes do Danilo vir como estagiário para cá, o Giovanni tomava cerveja no Hope de antes. Inclusive, eu vou fazer mais uma meia-culpa. Giovanni, você também tem culpa nessa história toda aí, cara. Não posso esquecer de você, não. E aí ele foi, aí a gente tinha uma cozinha na Bento Carlos, que era uma sobreloja e tudo mais. Aí ele falou assim, meu irmão tá vindo da Nova Zelândia, não sei o quê, e a gente tá produzindo algumas coisinhas, e quem sabe a gente possa produzir em breve aqui em São Carlos e tentar produzir uma cerveja nesse lugar. Eu falei, que massa.
dentro dessa aí, a gente começou a se apresentou, conhecemos o Danilo e tudo mais, e a gente ainda não produzia sour. Quem me ajudou a gente a produzir sour foi o Danilo. O Danilo que dá uma força para a gente começar a entrar desse mercado e entender um pouco mais como seria a produção da cerveja da sour. Então, a gente veio de Jaboticabal, viemos de Jaboticabal, passamos para Araraquara, até a hora que o Douglas falou assim, a gente está num processo de evolução, estamos mudando a cervejaria, e se vocês têm interesse em produzir aqui, para nós, eu falei assim, poxa, para nós foi como se tivesse a mãe abraçando e falando assim, não, vem cá, filho, eu vou cuidar de vocês, tá ligado? Porque, pô, você produzir dentro da cidade, você conseguir produzir dentro da cidade, para nós foi um salto muito grande, porque a gente deixa de pagar transporte, deixa de pagar um monte de coisa para conseguir fazer a cerveja sair de dentro da cidade. Uhum. E nessa a gente começou a produzir dentro da Mosteiro, a Local Zone também começou a produzir, e aí ficou esse negócio todo louco dentro da cervejaria. Então a gente acabou virando um mini polo São Carlense, porque sai Mosteiro, base e Local Zone do mesmo lugar. Uhum. E isso foi muito louco, de o Douglas ter abraçado a gente, abraçado Local Zone, e a gente ter se tornado tudo que está rolando hoje em dia. Uhum. E o massa do Rafa é isso aí. Era um cara que ganhou crédito de confiança, saiu de uma loja de IPI e foi aprender uma lida totalmente diferente do que era o que ele estava acostumado a fazer. E hoje em dia ele toca as três, ele faz cerveja das 3 cervejarias, né? Ele é o cervejeiro dentro da cervejaria Mosteira. E isso é uma puta felicidade para você ver que é um cara esforçado. E ele que tá em todas as medalhas que a gente ganhou, tanto a Mosteiro, Base, Local Zone, a gente tem um crédito em cima do cara porque ele cuida bem da nossa cerveja, tá ligado? Ele aprendeu todo o processo e hoje em dia ele faz parte de tudo isso. Não e tem a Cubículo, né, Rafa? Em breve você tem que vir falar com nós essa história aí, Rafa. Aqui, ó. Aqui, ó. É isso aí. Que massa, cara, que massa. É uma puta felicidade porque você vê o crescimento pessoal, tá ligado? Você vê uma pessoa que saiu de um lugar totalmente diferente e hoje em dia ele faz parte desse mundo da cerveja de São Carlense. A gente não pode tirar o crédito do cara, porque o cara foi um puta de um cara que ajudou a gente pra caramba dentro desse processo também. Eu acho que eu transcenderia essa tua... agora eu falei bonito aqui. Eu iria além dessa tua fala aí. Eu acho que acaba ajudando a cervejaria do interior de São Paulo e do Brasil como um todo a galgar novos espaços, né, cara? Porque, exato. Eu acho que é isso, galera. Você que está ouvindo, que tem interesse em empreender com cerveja, quer saber mais, quer saber como é que é ser um cigano, como é que é fazer cervejas do estilo que o Arnaldo e a Base têm a experiência em fazer, né? Que são as cervejas mais lupuladas e ácidas e, enfim, azedas aí, como as Sours, as Berlin Weiss e tantas outras que eles têm produzido com classe. Mas como é que é também interessante, cara, o processo da cerveja oportunizar, né, com que pessoas possam se desenvolver nesse meio, empreender e galgar novos espaços. Então, acho que é uma missão, né, do Beer Trip ajudar, de alguma maneira, a botar a luz nisso. Essa brincadeira nossa aqui do Beer Trip Talks é para ouvir histórias como essa que o Arnaldo acabou de contar aqui, porque a gente precisa cada vez mais mostrar que a cerveja é um produto que tem um baita de um valor agregado e a gente precisa informar as pessoas para que essas pessoas se transformem, né, ou passem a ser consumidores conscientes, sabendo daquilo que elas estão consumindo, para valorizar um produto tão incrível e com tanto valor agregado como é a cerveja artesanal local, né? Nós estamos no interior de São Paulo, estamos falando especificamente de São Carlos, e aí vem um cara como esse aqui que desde o início da carreira dele está procurando vender cerveja no começo, cervejas nacionais, e depois empreender junto com amigos e com pessoas que estão do lado ali para poder fazer algumas das cervejas mais incríveis que a gente tem hoje no Brasil, sem sombra nenhuma de dúvidas. Cara,
Fala pra galera aí, como é que acha a base nesse mundo? Quem tá ouvindo nós lá do Pará, lá sei lá do Rio Grande do Sul, enfim, desse Brasil inteiro, ou do mundo, né? Quiser saber, uma hora estiver no Brasil aí também tomar base, como é que acha? Cara, antes de eu falar onde acha a base, eu queria agradecer pela oportunidade que você sempre deu pra gente, tá ligado? Desde o início, desde o Roped, quando a gente começou, desde ao começo do Beer Trip, como apoiador do Beer Trip, depois como produtor de cerveja colaborativa e hoje em dia como cervejeiro, participando disso aí. Se não fosse você também, a gente também não estaria aqui. Então, você também faz parte que legal, cara. do que a gente está falando até agora, tá ligado? Porque se não fosse você ajudar a fomentar a cerveja que é produzida aqui em São Carlos, a gente também não ia para lugar nenhum. Então, a gente também tem muito a agradecer a você pelo espaço, pela força que você sempre deu pra gente, tá ligado? E para achar a base, que negócio, redes sociais, né? É isso aí. Mete lá no Instagram, no Facebook, no Google e afins, que você vai achar a base. Só digitar Cervejaria Base. Que estamos aí, cara. Interior do estado de São Paulo, São Carlos, Caipira. É isso aí. Original caipira do interior paulista. É isso aí. Somos todos, né? E seguimos aqui, cara, trabalhando e levando essa história para frente, porque cerveja é bom demais, a gente gosta e acho que eu tenho falado isso em algumas vezes, que outro dia nessas filosofadas da vida, a gente já estourou um tanto tempo aqui, mas a prosa tá boa, então segue o baile. Eu falei soltei numa conversa dessas aqui, falei, pô, que a cerveja transcende o copo. E literalmente, ela transcende o copo. Acho que é muito mais do que o líquido, né, cara? Acho que é estilo de vida, é proporcionar essa história de fazer com que as pessoas pensem no que elas estão consumindo, e acho que isso reflete para outras coisas na vida também. E, acima de tudo, né, a gente quebrar os paradigmas, parar de ter preconceito, é ácido, é azedo, é não sei o quê, porque preconceito é pensamento estreito, e acho que nós estamos falando de cerveja, e cerveja é cerveja. Nós não temos que ter rótulo, a coisa acho que é boa, né? Então, galera, é isso aí. Arnaldo, valeu demais, cara. Obrigado, gostei demais do nosso papo aqui. De novo, um abração pro André, um abraço pro Juninho, que não tiveram com a gente aí, mas dessa vez deu certo. Deu certo. Ó, e podemos contar. Deu um trabalho para gravar isso aqui. Mas dessa vez deu certo. Eu espero que você que assistiu a gente aí, ou tá escutando a gente até agora, tenha curtido esse papo massa. Procura lá, Cervejaria Base nas redes sociais, ou quer saber do Beer Trip Festival também, @Beer Trip Festival nas redes sociais, ou beertripfestival.com.br, que tem base, tem essa galera toda aí para a gente poder interagir, trocar ideia, ir lá conhecer o Arnaldo e todo mundo. E é isso aí, galera. Obrigado, tamo junto e até breve. Valeu. Obrigado. É nóis, irmão. Tamo junto.